1.42 Sword Golf Magic. Capítulo 196 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Mais dias se passaram e, embora Shang tenha se tornado cada vez melhor, ele ainda não venceu nenhuma vez. Shang se deparou com outro problema. Muitos de seus oponentes agora estavam usando Mana Push. Mana Push era um feitiço defensivo comum de elemento neutro. Isso criou algo como um campo de força ao redor de um dos braços do adepto, que se estendeu um pouco para fora. Mana Push foi a mesma técnica que o Duque Whirlwind usou para lidar com os ataques da Exploding Mountain Turtle. Ele criou um enorme campo de força e usou para afastar as pedras da tartaruga da montanha explosiva como se fossem pedrinhas. Claro, o Mana Push desses adeptos não era nem de longe tão poderoso quanto o do Duque Whirlwind, mas ainda era problemático. Usar Mana Push não desperdiçou tanto mana quanto receber um golpe no Mana Shield. No entanto, era mais difícil de utilizar, já que o adepto realmente tinha que antecipar um pouco os movimentos de Shang. Se eles estragassem seu Mana Push, eles teriam desperdiçado seu mana usando Mana Push enquanto também recebiam um ataque ao seu Mana Shield. Como os oponentes de Shang agora estavam usando Mana Push, o progresso de Shang foi retrocedido. A essa altura, Shang mal conseguia desperdiçar 60% da mana de seu oponente. No entanto, Shang não era estúpido e percebeu algo. Seus oponentes iniciais foram muito desajeitados e não usaram Mana Push. Mas agora, seus oponentes estavam usando Mana Push com confiança. Isso significava que os oponentes de Shang haviam sido atualizados. Ele não estava mais lutando contra a porção de lixo dos adeptos, mas contra os medianos. Quando Shang acabou de lutar contra seus primeiros oponentes, ele só conseguiu usar cerca de 50% de sua mana, e esses oponentes eram os piores adeptos. Agora, ele conseguiu desperdiçar 60% da mana dos adeptos médios. Shang fez progressos. Vários dias se passaram e Shang aprendeu a lidar melhor com o Mana Push. Havia 3 níveis para lidar com o Mana Push. Primeiro nível, evitando um pouco e avançado rapidamente em direção ao novo local do adepto depois de usar o Mana Step. Segundo nível, evitando o Mana Push com muita confiança e fazendo o adepto usar ainda mais mana forçando-o a usar um Mana Step com todo o seu poder. Terceiro nível, nullifying Mana Push e acertando o Mana Shield do oponente antes que ele desapareça com Mana Step. Após 5 dias, Shang conseguiu alcançar o primeiro nível com confiança. Até agora, ele não foi mais jogado no chão ao ser atingido por Mana Push. Depois de mais alguns dias, Shang conseguiu alcançar o segundo nível algumas vezes, mas antes que pudesse continuar, teve que fazer uma pausa. Já haviam se passado 17 dias, o que significava que o leilão da academia aconteceria agora. Vieira saiu para tratar de várias coisas. Afinal, ela estava aqui há mais de 2 semanas. Shang retirou-se para seu quarto e sentou-se. Alguém poderia pensar que Shang queria relaxar após 17 dias de batalha constante, mas isso estava longe de ser verdade. Shang viu seu próprio progresso e ficou viciado nisso. Mais poder. Ele queria mais poder. Ele estava fazendo tanto progresso. Shang queria continuar lutando agora, mas teve que esperar até que a sala ficasse livre novamente. Felizmente, Shang não teria que esperar sem nada para fazer. Mateus chegou ao quarto de Shang com vários feitiços feitos por Duque Whirlwind. Ele entregou os feitiços para Shang e deu a ele algumas dicas sobre como treinar o lançamento de feitiços. Depois de se tornar um guerreiro general Stage, a mente de Shang também estava crescendo lentamente. A essa altura, sua mente havia alcançado o reino do aprendiz inicial. O reino do aprendiz inicial não era impressionante, mas ainda era um passo à frente. Depois que Mateus saiu, Shang olhou a lista de feitiços. Eles eram os feitiços mais fáceis imagináveis. Era quase como se não fossem feitiços, mas métodos de treinamento. Um feitiço exigia que Shang simplesmente reunisse Fire Mana dos arredores. Shang podia absorver mana de fogo e gelo sem vida,
mas ainda não tinha sido capaz de absorver esses tipos de mana da atmosfera. Obviamente, Duke Whirlwind queria testar se Shang tinha as mesmas habilidades de pessoas com afinidades normais. Shang sentou-se e concentrou-se nesses feitiços. Ele estava ajudando Duke Whirlwind, mas também estava fazendo isso por si mesmo. Suas habilidades mágicas nunca alcançariam o poder de suas habilidades físicas, mas certamente havia alguns feitiços que poderiam ajudar Shang um pouco. O poder de um mago era 100% mágico e 0% físico. O poder de um guerreiro era 0% mágico e 100% físico. O poder de um guerreiro mágico era 40% mágico e 60% físico. Devido ao corpo de guerreiro de Shang, ele planejou tornar seu poder 10% mágico e 90% físico. Feitiços usavam mana da mente de alguém, mas em comparação com um mago, se o mana de Shang em sua mente acabasse, ele não era indefeso. Por causa disso, mesmo que suas reservas de mana para sua mente fossem lamentavelmente pequenas, ele poderia tentar ganhar um impulso único por batalha usando completamente todo o mana em sua mente. Shang se lembrou de como Astor usou sua afinidade para se mover para o lado para mudar o ângulo de seu ataque. Se Shang pudesse usar todo o seu mana em um passo de mana para se mover para o lado, isso já o ajudaria. Com um passo de mana, ele provavelmente poderia evitar um ataque adicional. Um passo de mana era obviamente lamentável quando comparado aos adeptos, mas este passo de mana pode fazer a diferença. Mas para aprender Mana Step, Shang teve que se familiarizar com o lançamento de feitiços. E os feitiços extremamente fáceis de Duke Whirlwind chegaram na hora certa. Naquele momento, Shang viu outro caminho a seguir. Shang estava rapidamente se aproximando do limite de suas técnicas. Os adeptos o estavam dominando, embora ele fosse quase perfeito em combatê-los. Havia um limite para o que a técnica poderia fazer. Shang teve que atualizar parte de seu poder, e um desses métodos era aprender Mana Step. Shang passou o dia inteiro praticando os feitiços que Mateu lhe entregou, e quando Viera voltou para levá-lo para a batalha, Shang quase não quis parar. Shang havia feito algum progresso em seu lançamento de feitiços, e agora ele tinha certeza absoluta de que poderia aumentar seu poder com isso. Shang tinha tantas coisas para praticar que não havia tempo suficiente durante o dia. Pelo menos os guerreiros do estágio geral não precisavam mais dormir. Mana e oxigênio alimentavam todo o seu ser, e o mana também mudou de ideia para processar informações enquanto estava acordado. Shang voltou para suas batalhas. Infelizmente, embora ele tenha feito algum progresso em seu lançamento de feitiços, sua força de batalha não foi aumentada por isso. Ele ainda estava um pouco longe de usar um feitiço real. Nos dias seguintes, Shang praticou lidar com Mana Push e aprender todos os diferentes feitiços que seus oponentes estavam usando. Até agora, seus oponentes estavam usando mais de um feitiço elemental, e Shang via novos feitiços todos os dias. Shang tinha certeza de que esses adeptos não eram fracos. Após 10 dias, Shang conseguiu esgotar com confiança 80% das reservas de mana de seus oponentes novamente. Só um pouco mais. 3 dias depois, Shang estava tão perto de vencer. Só um pouco mais. Tudo bem, esse foi o último, disse Vieira. Shang ficou chocado. O último? Já se passou um mês inteiro. Shang cerrou os dentes. Não consegui vencer nenhuma vez, disse frustrado. Você está surpreso? Shang se virou ao ouvir uma voz familiar. Seu professor, o reitor, estava parado na porta. Posso ir agora? Vieira perguntou com a voz de uma criança suplicante. Eu quero caçar feras novamente. O reitor olhou para Vieira. Você pode sair. Ai. Vieira disse enquanto batia palmas animadamente. Então, ela olhou para Shang. Você é realmente impressionante, Shang. Em apenas um mês, você se tornou um dos melhores alunos que nossa academia já teve quando se trata de lutar contra magos. Shang bufou. Um dos melhores? Eu nem ganhei contra um adepto mediano nenhuma vez. Vieira apenas sorriu brilhantemente. Então, ela se virou para o reitor. Posso contar a ele agora?
Shang levantou uma sobrancelha enquanto o reitor assentiu. Shang. Vieira disse animadamente. Você não tem lutado contra adeptos iniciais, mas sim adeptos iniciais. Por um segundo, a mente de Shang parou. Espere, então todos esses adeptos estavam um nível acima dele? Não é de admirar que o mana step deles tenha sido tão rápido. Surpreso. O reitor repetiu. Shang apenas olhou para o reitor com uma expressão perplexa. Seu corpo é um nível superior ao corpo de um guerreiro normal. Resumindo, seu corpo é igual ao de um guerreiro Early General Stage. Ao lutar contra os primeiros adeptos, você essencialmente anulou a vantagem de seu novo corpo. Você experimentou como é lutar como um guerreiro normal contra magos. Nossos melhores alunos podem lutar contra um adepto mediano em seu nível em bases iguais. Até agora, você também está lutando contra um adepto mediano em igualdade de condições, o que o torna parte de nossos melhores alunos. Claro, isso sem considerar a vantagem de seu corpo único. Shang, você não deve esquecer que se tornou muito poderoso no último ano. Sua força de batalha é excelente e não há muitos guerreiros que possam lutar contra você. Ao fazer você lutar contra os Early Adepts, você aprendeu muito sobre como os mages lutam e aprendeu o aspecto mais importante. Evasão e adaptabilidade. Viera, você pode sair, disse o reitor enquanto olhava para Viera. Viera percebeu que o reitor queria que ela fosse embora e ela saiu depois de se despedir. Agora, apenas Shang e o reitor ficaram na sala. Você deve ser capaz de vencer o 4º nível na categoria Mago no julgamento, disse o reitor. Você ainda tem uma pequena chance de ganhar o 5º nível. Você deve realizar o teste em algumas horas. Espero de você coisas maiores do que consegui naquela época. Shang permaneceu em silêncio enquanto ouvia o reitor. Ele nem havia pensado que seus oponentes estavam um nível acima dele. Por quê? Porque o poder supremo dos magos era ofuscante. Shang pensou que era normal para ele perder contra o adepto médio. Mas agora, Shang percebeu que havia crescido muito mais do que esperava. A distância entre ele e os magos parecia intransponível. Mas agora, Shang poderia lutar com confiança contra um adepto mediano um nível acima dele. Claro, sem seu corpo, Shang só seria capaz de lutar contra um adepto médio em seu próprio nível, mas isso ainda era muito impressionante. Poucos guerreiros poderiam lutar contra um adepto mediano cara a cara. Shang havia se tornado um dos melhores guerreiros da academia, e ele tinha seu novo corpo em cima disso. Além disso, Shang viu outro método para se tornar mais poderoso, que era o Mana Step. Shang já havia se tornado muito poderoso, mas isso não estava nem perto de todo o seu potencial. Naquele momento, Shang percebeu quão poderoso ele havia se tornado. E foi ótimo. Ele queria sentir mais aquela sensação de progresso. E seu próximo passo? Shang olhou para o reitor com olhos de fogo. Obrigado, disse ele. Eu não vou desapontá-lo. Trarei de volta uma recompensa incrível do julgamento. O próximo passo foi o julgamento. Shang tinha certeza que a recompensa do julgamento poderia aumentar ainda mais seu poder. Sword Golf Magic. Capítulo 197. Nas próximas horas, Shang conversou com seu novo mestre sobre várias táticas que ela poderia empregar durante o julgamento. Estas foram as últimas horas antes de Shang lutar por seu potencial futuro. Quanto melhor a recompensa, mais provável era que Shang recebesse algo que o ajudaria no futuro. Ninguém no mundo sabia como um guerreiro Tripath Stage poderia alcançar o 5º reino, e teorizar o reino também poderia consumir toda a vida de Shang. Mas havia outra maneira. O julgamento. O julgamento permitiria a Shang espiar o poder passado do caminho do guerreiro. Naquela época, os guerreiros eram tão poderosos quanto os magos, e eles também deviam ter pessoas extremamente poderosas entre suas fileiras. Afinal, o Deus disse que o mago imperador foi quem matou os líderes dos outros caminhos. Isso significava que os magos sob ele provavelmente não foram capazes de eliminar esses líderes por conta própria. Os guerreiros mais fortes devem ter poderes que rivalizam com os magos mais fortes. No momento,
Shang provavelmente não seria capaz de receber algo que lhe mostrasse o caminho para o quinto reino, mas no julgamento no estágio do caminho verdadeiro, ele provavelmente teria essa oportunidade. O reitor se saiu muito bem em sua primeira tentativa, mas devido ao seu corpo fraco, as próximas tentativas não foram tão lucrativas quanto a primeira. Na primeira, o reitor havia conseguido somar 10 pontos. Na segunda, o reitor conseguiu somar 8 pontos. 3 contra as feras, 4 contra os guerreiros e 1 contra os magos. Na terceira e última, o reitor havia conseguido somar 3 pontos. 1 contra as feras, 2 contra os guerreiros e 0 contra os magos. Ele nem tentou lutar contra os magos. O reitor havia passado pela terceira tentativa depois de atingir o estágio caminho verdadeiro, e as pessoas que prestavam atenção notavam algo estranho. Se o reitor era o único guerreiro do True Path Stage, como o julgamento poderia mostrar outros guerreiros do True Path Stage? Os guerreiros do passado eram obviamente muito mais poderosos do que os que vivem atualmente, o que significaria que o reitor não seria capaz de vencer nenhuma partida. Então, como ele ganhou 2 partidas, o reitor notou que o julgamento mostrava guerreiros que seguiam perfeitamente o caminho criado pelo reitor em direção ao estágio caminho verdadeiro. Por causa disso, o reitor teorizou que esses provavelmente eram futuros guerreiros que usariam seu método para alcançar o estágio do caminho verdadeiro. Seus corpos não eram mais poderosos que os do reitor, o que significava que eles não podiam vir do passado. O reitor era definitivamente um excelente guerreiro, e foi assim que ele venceu o guerreiro médio do True Path Stage. Ele também pode ter vencido um excelente, mas não sabia que não poderia morrer durante o julgamento. Por causa disso, ele decidiu não tentar o terceiro nível. Conseguir 3 pontos durante um julgamento era patético na mente do reitor, e não havia como ele corrigir isso. Seu caminho para o poder havia terminado. Mas quando ele viu Shang, ele ganhou uma esperança renovada. A força de batalha de Shang era tão boa quanto a do reitor naquela época. Quando se tratava de bestas, ele poderia até ser um pouco superior. Além disso, Shang teve a oportunidade de treinar contra vários magos, o que lhe deu muita experiência em combatê-los. Além disso, Shang foi o primeiro guerreiro com uma injeção de linhagem bem-sucedida. Com todas essas vantagens, chegar ao mesmo placar do reitor seria uma decepção. Shang iria muito mais longe. Ele tinha certeza disso. Você memorizou tudo? Disse o reitor. Shang assentiu. Eu fiz. O reitor também assentiu. Então, você pode começar. Estou ansioso por sua recompensa. Eu vou, disse Shang com fogo em seus olhos. Eu não vou desapontá-lo. Boa sorte. Shang fechou os olhos e foi para o seu mundo. Assim como antes, ele demorou cerca de 3 segundos para chegar. Shang abriu os olhos dentro de seu próprio mundo. Assim como antes, ele não viu nada além de grama e céu aberto. Shang se preparou mentalmente por alguns segundos. Silêncio. O mundo de Shang estava completamente silencioso. Estou pronto para o julgamento, disse Shang, com a mente preparada. Tut. De repente, uma roda roxa apareceu no ar, jogando confete de vários canhões. Shang ficou surpreso por um momento, pois não esperava o barulho repentino. O confete caiu sobre Shang e as flâmulas ficaram presas em seu cabelo. Shang apenas olhou para a roda voadora com olhos sérios, flâmulas vermelhas e rosa penduradas em seu corpo. Acima da roda estava um estranho fantoche animatrônico de um bobo da corte. Ele carregava um martelo bonito e um sino estava embaixo dele. Shang se lembrou de um cassino obscuro. Algo assim definitivamente se encaixaria lá. Nível 1, besta fraca do estágio geral inicial. Shang ouviu a voz mecânica e simulada de uma mulher, que o lembrou ainda mais de um cassino. A expressão de Shang permaneceu solene enquanto ele olhava para a roda, que começou a girar. Shang estava tentando seu melhor para permanecer em sua condição de pico quando foi confrontado por uma cena absurda e inadequada. Para Shang, essa era uma situação séria que poderia decidir seu futuro. Mas, obviamente, para Deus, isso não passava de entretenimento. Ele não se importava se a concentração de Shang fosse quebrada.
Ele queria se divertir e conseguiria. Shang podia imaginar o deus recostado em seu trono, com um sorriso presunçoso no rosto. Depois de um tempo, a roda começou a desacelerar e Shang pôde ver as imagens nela. Várias bestas que Shang reconheceu foram exibidas na roda, mas de uma forma muito caricatural. Era quase como se todos tivessem se transformado em mascotes de empresas de cereais. A roda desacelerou cada vez mais até estar perto de parar em uma sombra escura que estava fazendo sinal de positivo. CRK. Mas, de repente, a roda acelerou por um instante e parou em uma imagem diferente. Quando Shang viu a foto, seus olhos se estreitaram. Você acha isso engraçado? A metade inferior da foto era um enorme burro cinza emplumado, e a metade superior mostrava um pássaro distante com um bico longo, corando de vergonha. Shang conhecia aquela fera muito bem. Sword Golf Magic. Capítulo 198. O oponente de Shang apareceu a 100 metros dele, e ele olhou irritado. Com certeza, era um Trashbeard. Pouco depois, o pequeno bobo da corte ergueu mecanicamente os braços de maneira muito rígida e desajeitada. Ding! E o martelo bateu no sino. Depois disso, a roda deixou a visão de Shang, mas antes que ele pudesse vê-la novamente, ela havia desaparecido. Era como se a roda tivesse simplesmente saído da tela. Shang olhou para o Trashbeard, que o notou depois que o sino foi tocado. E então, ele se virou e saiu correndo, grasnando alto. Shang estreitou os olhos. Bang! A terra abaixo de Shang explodiu enquanto ele avançava com toda a sua velocidade. Shang usou sua afinidade de fogo e gelo para fazê-lo se mover ainda mais rápido. Sua velocidade não era comparável à última vez que ele lutou contra um Trashbeard. Naquela época, Shang estava no Peaxodier Stage. Agora, Shang estava no estágio geral inicial e, mais ainda, havia se submetido ao procedimento. Mesmo que não houvesse árvores aqui para desacelerar o Trashbeard, Shang ainda era um pouco mais rápido do que ele. Depois de apenas alguns segundos, Shang alcançou. O Trashbeard agarrou um pouco de terra com os pés e jogou em Shang. Shang facilmente desviou da sujeira e apontou a mão esquerda para trás. Bang! Bang! Shang lançou um Isian Fire Blast em rápida sucessão, destruindo seu braço e aumentando sua velocidade ao máximo. Em um instante, Shang chegou acima da besta. Bang! Shang chutou a cabeça do Trashbeard, e com o novo poder de seu corpo, o Trashbeard voou para o lado, atingindo o chão. Shang rapidamente pulou em cima do Trashbeard e colocou as mãos em volta do bico. O Trashbeard se debateu e tentou gritar, mas não conseguiu, pois Shang manteve o bico fechado. Ao mesmo tempo, Shang ativou seu Darkness Absorb, e o Trashbeard rapidamente começou a envelhecer e degenerar. Após cerca de 5 segundos, ele parou de se mover e o braço esquerdo de Shang estava quase explodindo com energia vital. No entanto, foi apenas quase. Shang se levantou e olhou para seu braço esquerdo. Isso deve me dar o uso gratuito do meu Blast Combo. Naquele momento, Shang viu algumas rosas caindo no chão e ouviu aplausos e aplausos. Shang não tinha ideia de onde vinham esses ruídos. Shang apenas permaneceu de pé perto do Trashbeard enquanto o cadáver afundava lentamente no chão até desaparecer. Enquanto a multidão continuava torcendo, Shang apenas olhou para frente com os olhos apertados. Ele não poderia levar este evento de ânimo leve. Ele tinha que conseguir um bom resultado. A roda voltou depois de liberar mais serpentinas. Nível 2, besta do estágio geral inicial médio, disse a voz mecânica. A roda começou a girar rapidamente novamente. Depois de um tempo, a roda desacelerou novamente e, logo, Shang viu seu próximo oponente. A imagem era de um inseto vestindo um smoking de cartola. Tinha 5 mandíbulas gigantescas e longas, que imitavam uma longa barba na foto. Shang não conseguiu colocar a imagem em uma fera que ele conhecia, mas por algum motivo, a imagem parecia familiar. Mas Shang tinha certeza de que nunca havia aprendido sobre tal besta. Então, como poderia ser familiar para ele? Um momento depois, o oponente de Shang apareceu e Shang ergueu uma sobrancelha ao vê-lo.
Era uma pedra de cerca de meio metro de altura e parecia exatamente com um pé de minério. Até agora, Shang tinha visto alguns dedos de minério na selva. Dedos de minério era um minério que rompeu a superfície depois que mana suficiente se acumulou. Ele se lembrou da primeira vez que viu um. Realmente? Shang perguntou ao perceber o que o deus havia feito. O bobo da corte ergueu o braço e tocou a campainha. Assim como antes, a roda desapareceu. Shang apenas olhou para a pedra solitária por alguns segundos. Um Spirimiri, hein? Shang disse. Shukmak Guinness havia enganado Shang naquela época, dizendo que o Oritoi na frente dele era uma fera chamada Spirimiri. No entanto, essas bestas não existiam. Mas agora, eles fizeram. Parecia que o deus havia criado uma nova besta apenas para Shang. Quem diria que a piada de Shulk resultaria na criação de uma nova fera? Shang murmurou para si mesmo. Shang caminhou lentamente e parou a cerca de 5 metros da pedra. Então, ele ergueu sua espada e atirou-a na pedra. Bang! A espada perfurou a pedra até que ela ficou presa. Borom! 5 mandíbulas gigantescas rapidamente se fecharam ao redor da pedra, mas o Spirimiri não pegou nada. A espada já havia deixado a pedra por vontade própria e rastejou rapidamente de volta para Shang. Não se deve esquecer que não era apenas uma espada, mas uma espada. Uma cabeça gigantesca saiu do chão enquanto Shang avançava. A espada saltou para cima e Shang a pegou com a mão direita. Assim que o Spirimiri virou sua cabeça para Shang, Shang já havia chegado abaixo dele. Shang colocou a mão esquerda na espada e, um momento depois, o braço de Shang começou a congelar. Então, Shang transformou todo o seu ímpeto em um ataque. A espada de Shang atingiu o meio do tórax do Spirimiri. Borom! O fogo explodiu da espada, e a espada de Shang perfurou toda a besta. As mandíbulas do Spirimiri se arranharam ameaçadoramente enquanto ele movia seu corpo descontroladamente com dor. Seu corpo era grande demais para cortar com apenas um único corte, mas Shang basicamente o dividiu em 80%. Depois de liberar sua barra, Shang usou seu braço esquerdo e usou um Ice Blast para se afastar de seu oponente. Um momento depois, as mandíbulas gigantescas arranharam o lugar onde Shang acabara de passar. O sangue escorria do tórax do Spirimiri enquanto ele se movia violentamente. Seus órgãos estavam sendo espremidos e o Spirimiri se movia em pânico. Shang apenas olhou para ele à distância. Seu braço havia consumido a energia vital e já havia curado. O Spirimiri arranhou ameaçadoramente a direção geral de Shang com suas mandíbulas, mas não se atreveu a se mover. Shang apenas esperou. Depois de vários segundos intimidando Shang, o Spirimiri tentou sair na outra direção. No entanto, isso significava virar a cabeça. Bang! Shang explodiu para frente novamente e, quando viu a pequena cauda do Spirimiri, ele rapidamente a cortou antes de pular novamente. O Spirimiri voltou-se para Shang novamente e o ameaçou. Ele até tentou atacá-lo, mas como um predador de emboscada, não era o animal mais rápido. Sim, suas mandíbulas eram muito rápidas, mas seu corpo não. Depois disso, Shang começou a circular o Spirimiri à distância, forçando-o a virar seu corpo para encará-lo. Sangue e órgãos escorriam de seu enorme corte e do toco de sua cauda. Cada movimento adicional acelerava sua morte. Eventualmente, o Spirimiri parou de seguir Shang, e Shang atacou novamente. Outro corte profundo foi deixado no corpo do Spirimiri. O restante da luta não foi muito emocionante. Nos 10 minutos seguintes, o Spirimiri lentamente sucumbiu aos ferimentos, e Shang absorveu sua força vital antes que pudesse morrer completamente, enchendo seu braço com energia vital novamente. Shang levantou-se lentamente e os aplausos invisíveis retornaram. Alguns segundos depois, a roda voltou. Terceira rodada, poderosa fera do estágio geral inicial. A roda voltou a girar. Shang olhou com os olhos apertados para o volante. A partir de agora, as lutas se tornariam um pouco mais difíceis. Sword Golf Magic. Capítulo 199. Depois de alguns segundos, a roda parou.
A imagem do próximo oponente de Shang era de uma doninha sorridente, usando um chapéu de sol, óculos escuros e um casaco grosso de inverno. Shang levantou uma sobrancelha quando viu aquela imagem. Esta besta não parecia familiar. Além disso, porque estava usando um chapéu de sol e um casaco grosso de inverno. Uma pequena luz brilhou e Shang viu seu próximo oponente. Era uma doninha laranja e azul, com cerca de 2 metros de comprimento. Para uma fera do estágio geral, era mais do lado menor. Como antes, o bobo da corte ergueu o martelo e tocou o sino. Depois que a campainha tocou, a doninha notou Shang. Um momento depois, seu pelo começou a ficar em pé. No entanto, não atacou. Parecia que a doninha não queria lutar contra Shang. Shang queria deixar a doninha atacar primeiro para ver suas habilidades, mas isso obviamente não funcionaria agora. Bang! Então, Shang explodiu para frente, a terra abaixo dele rachando novamente. A doninha guinchou agressivamente e abriu a boca. Shang saltou para o lado. Uma rajada de ar gelado saiu da boca da doninha. Afinidade com gelo. Shang pensou. Mas então, a doninha virou a cabeça enquanto ainda liberava o fluxo de ar frio. Shang foi envolvido pelo ar frio e sentiu suas roupas cobertas de gelo. Felizmente, seu corpo era muito resistente a temperaturas extremas. Afinal, ele mudava constantemente a temperatura de todo o corpo. Shang continuou atacando a doninha enquanto ela o cobria de gelo. Naquele momento, Shang lembrou-se da imagem na roda. Isso pode representar o casaco grosso de inverno na foto. Então, se também estivesse usando um chapéu de sol e óculos escuros, faria sentido, pensou Shang. Esta doninha conta como uma fera poderosa, o que significa que pode ter uma afinidade rara. Uma afinidade de temperatura não é inédita. Assim que Shang percebeu o próximo movimento potencial de seu oponente, ele rapidamente parou de liberar Fire Mana e apenas liberou Ice Mana para aumentar sua velocidade. A velocidade de Shang tornou-se um pouco mais rápida e seu corpo começou a esquentar, contrariando o vento gelado da doninha. Quando Shang alcançou a doninha, ela de repente parou de liberar sua respiração gelada e pulou para longe. Então, abriu a boca novamente e, com certeza, soltou um vento quente e ardente. Shang sentiu como se tivesse acabado de abrir um gigantesco forno pré-aquecido. No entanto, Shang não se machucou de forma alguma. Interessante, Shang pensou enquanto continuava atacando a doninha. Ele usa a mesma coisa que constantemente destrói meu braço esquerdo, frio intenso seguido de calor intenso. Se eu não tivesse reagido adequadamente ao seu ataque aquecendo meu corpo, minha pele provavelmente teria se rompido em vários lugares do meu corpo. Shang sentiu-se suar violentamente. Mesmo sem o frio, o calor já era perigoso por si só. Shang rapidamente mudou para usar Fire Mana, que esfriou seu corpo. Foi um ato de equilíbrio de temperaturas, mas Shang ganhou experiência suficiente nessa frente no ano passado. Não é de admirar que pertença às feras poderosas. Seu ataque tem um amplo alcance e é eficaz contra basicamente todos os inimigos. Não importa se o inimigo é rápido ou lento. Não importa se o inimigo tem uma camada externa dura ou não. Inimigos blindados sentiriam suas duras defesas destruídas. Inimigos leves sentiriam sua pele se romper. Shang estava lentamente ganhando terreno, mas a doninha também não era lenta. Além disso, é muito rápido. Acho que estou com sorte, pelo menos uma vez, já que a contra-ataquei perfeitamente. No entanto, mesmo que Shang não tivesse suas habilidades de temperatura, ele provavelmente ainda venceria. Afinal, seu oponente era apenas uma fera do estágio geral inicial. Ele provavelmente se machucaria um pouco, mas sua mana cuidaria dos ferimentos sem problemas. Eventualmente, Shang alcançou a doninha e a cortou. A doninha mal desviou do corte, mas Shang não era um novato. Ele não colocaria todas as suas fichas em uma mão. Shang rapidamente seguiu com o segundo ataque e acertou o lado da doninha. Um enorme corte apareceu em seu corpo, e ele pulou de novo. Bang! Shang usou seu braço esquerdo para perseguir a doninha e, antes que ela pudesse se recuperar, ele alcançou novamente.
Xing. Desta vez, a doninha não conseguiu escapar e foi dividida. Ondas selvagens de temperaturas variadas saíram do corpo da doninha, mas sem nenhum ataque coordenado. As ondas se anularam, transformando-se em um vento forte, mas temperado. Shang colocou a mão no pescoço da doninha e absorveu sua energia vital. Alguns segundos depois, estava morto. Os aplausos voltaram e o cadáver desapareceu lentamente. Xing. Plop. Shang olhou ao ouvir um novo som. No chão, Shang viu um pequeno folheto com a imagem da doninha. Shang franziu as sobrancelhas, aproximou-se e olhou para o folheto. Fuinha do clima, leu Shang. Algumas informações sobre a doninha estavam no folheto e Shang deu uma olhada. O reitor disse que eu conseguiria algumas informações sobre algumas feras após o julgamento. Eu queria saber por que não recebi nenhuma informação sobre Trashbir ou Spirimiri. É porque eu já os conhecia tecnicamente. Shang pensou. Interessante, as doninhas do clima vêm da zona Ice Wyvern, mas depois de viver no campo de batalha por tanto tempo, elas começaram a se adaptar à terra devastada. Infelizmente, de acordo com este folheto, eles logo serão extintos, já que o campo de batalha agora está totalmente frio. Apenas seu progenitor, o Silíndio e Azeus, será deixado. Bem no final do folheto havia uma citação do deus. Jogar dos dois lados em uma guerra só é lucrativo enquanto a guerra continuar. A menos que você tenha muito poder. Bem, acho que ele está certo. Até certo ponto, Shang pensou. Shang notou que ele acidentalmente fez um trocadilho usando o grau, mas não achou muito engraçado. Depois de alguns segundos, a roda voltou com sua fanfarra habitual. Nível 4. Besta fraca no estágio inicial geral. É aqui que fica interessante, Shang pensou. Sem o procedimento, este seria o adversário mais forte contra o qual eu poderia lutar. Shang observou a roda girar. No entanto, a diferença entre as feras e eu foi reduzida em muito. Estou interessado em ver meu progresso. Sword Golf Magic. Capítulo 200. A roda desacelerou e finalmente parou no próximo oponente de Shang. Era um Pestcat, mas tinha várias coisas que não se encaixavam na imagem de um Pestcat normal. Em primeiro lugar, tinha cílios longos, o que mostrava que era muito feminina. Também tinha uma barriga grande, que lembrava Shang uma mulher grávida. Por último, usava uma coroa delicada. Shang rapidamente percebeu que besta essa imagem simbolizava. Ele ainda não tinha visto um, mas essas feras valiam 1 tonelada de dinheiro. Era a rainha das pragas. As rainhas peste eram a principal fonte do problema dos gatos peste. Quando um Pestcat atingia o estágio geral, ele tinha chance de evoluir para uma Pest Queen. Uma rainha das pragas abandonaria sua agilidade em troca de habilidades de longo alcance e fertilidade amplamente aumentada. Pestcats só tinha 6 filhos por gravidez em geral. As rainhas da praga, por outro lado, podiam armazenar esperma de gatos da praga machos como rainhas das formigas, e podiam dar à luz infinitamente gatos da praga, desde que tivessem comida suficiente. Seus filhos pegavam toda a comida para ele enquanto tinham seus próprios filhos de vez em quando. Uma rainha das pragas poderia produzir tantos filhos quanto 30 gatos das pragas. Felizmente, eles não são bons em combate direto. O perigo deles vem de sua fertilidade e de seu exército de gatos pragas, Shang pensou. Mas isso era de se esperar. Afinal, eu deveria lutar contra uma fera fraca no estágio inicial geral. Após um breve momento, a rainha das pragas apareceu à distância. Parecia um gato de praga, mas tinha uma barriga gigantesca e sombras escuras giravam em torno de seu corpo. O bobo da corte ergueu o martelo novamente e bateu no sino. A rainha das pragas notou Shang e gritou um aviso enquanto caminhava lentamente para trás. Shang preparou sua espada e explodiu para frente. Quando Shang estava a apenas 50 metros de distância, as sombras ao redor do corpo da rainha das pragas começaram a atirar em Shang como mísseis vivos. Cada sombra é preenchida com Darkness Mana, e quando atingido por ela, o alvo perderá muita energia vital. As sombras eram bastante rápidas, mas não tão rápidas quanto os feitiços que todos os adeptos lançaram sobre Shang.
Durante o último mês, Shang concentrou todo o seu treinamento em ser capaz de escapar de ataques devastadores, e ele se tornou muito bom nisso. Shang balançou para o lado, mal evitando a sombra. Então, a segunda sombra apareceu e Shang também a evitou. Em comparação com os magos, a Rainha das Pragas não poderia liberar todas as suas sombras em rápida sucessão. Poderia liberar vários de uma vez ou um a cada meio segundo. Meio segundo era um tempo curto para um humano normal, mas não era tão curto para um guerreiro do estágio geral. Shang evitou várias sombras e se aproximou da Rainha das Pragas. Sem o procedimento, meu corpo não seria rápido o suficiente para escapar de seus ataques tão facilmente. Eu precisaria lutar de uma distância segura e exaurir a Rainha das Pragas de mana. Seria tão difícil quanto lutar contra o Trashbeard naquela época. Eu provavelmente conseguiria vencer, mas a luta ainda seria bem acirrada. Enquanto Shang avaliava seu novo poder, ele basicamente dançou através das sombras que a Rainha das Pragas atirou nele. Em comparação com fugir de todos os feitiços dos adeptos, fugir da habilidade da Rainha das Pragas foi fácil. Quando Shang estava a apenas 10 metros da Rainha das Pragas, de repente ela ficou preta e aparentemente derreteu no chão. Aí está. Essa é a fuga das sombras, a razão pela qual as Rainhas das Pragas são tão difíceis de encontrar. Não há mais sombras disparadas contra Shang, e a Rainha das Pragas desapareceu completamente. Era como se nunca tivesse estado ali. Shang fechou os olhos e se concentrou no Darkness Mana no ar. O mundo de Shang era brilhante e não havia muito Darkness Mana dentro dele. Se Shang ainda estivesse no Soldier Stage, ele não seria capaz de ver seus arredores com Darkness Vision. Mas agora, como um guerreiro do General Stage, Shang podia perceber um pouco seus arredores, mesmo durante o dia. Shang podia sentir a direção geral da Rainha das Pragas. A Rainha das Pragas era obviamente uma fera com afinidade com a escuridão, e Shang podia sentir isso. Agora, estava fugindo rapidamente para longe. Shang seguiu a Rainha das Pragas, mas manteve cerca de 30 metros entre eles. Após alguns segundos, a Rainha das Pragas mudou de direção, mas Shang continuou seguindo-a. 5 segundos depois, mudou de direção novamente. Shang continuou seguindo-o. Respingo. De repente, como se estivesse emergindo de uma piscina, a Rainha das Pragas reapareceu e gritou para Shang. Shadow Escape consumiu um barco cheio de mana e mais da metade de suas sombras havia desaparecido. Então, 10 sombras atiraram em Shang de uma vez. Era como se a Rainha das Pragas tivesse atirado em Shang com uma espingarda. Foi exatamente por isso que Shang manteve alguma distância entre ele e a Rainha das Pragas. Shang rapidamente saltou para longe e mal evitou as sombras. Sem o procedimento, eu teria sido atingido por pelo menos um. Shang avançou novamente, e o Pesticat liberou mais sombras. Desta vez, foram 20. Shang conseguiu evitá-los novamente. Eu teria sido atingido novamente. Com esse golpe, eu provavelmente teria usado quase toda a minha mana. A Rainha das Pragas gritou alto novamente e liberou todas as suas sombras restantes, que eram 30. Shang mal evitou essa barragem. Acho que esse ataque teria me ferido gravemente. Shang olhou para a Rainha das Pragas. Não havia mais sombras girando em torno dele. Mas acho que teria vencido. Shang correu para a Rainha das Pragas, e ela continuou gritando com ele. Quando Shang o alcançou, ele rapidamente atacou Shang com suas garras. No entanto, em comparação com os Pesticats normais, os ataques da Pestiquin eram lentos. Shang saltou facilmente sobre a garra e virou a Rainha das Pragas, cortando sua cabeça durante o salto. Shang pousou e, atrás dele, o cadáver da Rainha das Pragas desabou. Esta teria sido uma luta bastante intensa e perigosa para o meu passado, Shang pensou. Shang se virou e olhou para o cadáver enquanto a multidão imaginária torcia por Shang novamente. Mas o procedimento mudou tudo. Uma luta que teria ameaçado minha vida no passado agora conta apenas como um aquecimento. Com esta rodada vencida, igualei a pontuação do professor na categoria besta. Ele nunca tentou o 5º nível porque tinha medo de morrer, quer dizer, eu entendo.
Tenho certeza de que também não teria tentado o quinto nível sem o procedimento ou sabendo que não poderia morrer no julgamento. A última luta quase teria me matado, e desafiar o quinto nível teria sido estúpido e suicida. Shang suspirou. No entanto, em comparação com o professor, tenho a vantagem de ter feito a pergunta certa e o procedimento. Os magos são tão poderosos porque têm milhares de anos de progresso. Um mago notável após o outro solidificou e fortaleceu o caminho da magia. Gerações e gerações de gênios levaram o caminho da magia ao pico absoluto. E agora, graças ao reitor, consigo sentir uma pequena parte desse poder acumulado. A roda voltou e começou a girar. Shang olhou para o volante. O quinto nível também não é meu limite. Sem o procedimento, o quinto nível seria quase impossível. A roda desacelerou. Esta será uma luta que teria matado meu passado. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.